Naquela tarde clara em Cascais, Eduardo Coelho parou beira do dequê como quem viu um milagre. O relvado perfeito da Manso tinha virado pista de obstáculos e os seus guemeus Martim e Loureno corriam pela lama a rir. Frente deles, a nova empregada, Joana Henriques postura serena, de ex-militar no gritava, contava com passos. 3, 2, 1. Loureno agora tu. E o irmo cedeu a vez sem birra. No fim aproximaram-se do pai em sentido e ofereceram-lhe uma medalha tosca de barro equipa Coelho. Joana trouxe menos castigos e mais pertena. Um quadro altura, das crianas terres palavras sublinhadas. Segurana respeito. Equipa. Pulseiras de fita como insignias misses curtas rituais simples. Quando Martim entornou guanada de drama. Bom trabalho soldado e um pano na mão. Quando empurraram um ao outro, Joana abriu a caixa. Reconstruo cola fita. Um ponte de brinquedo para reparar e a ponte entre eles também. Havia outra ferida, a fotografia da Min Tocqueville desde o funeral. Joana ajudou-os a cola ao cotidiano, escrevendo menuncarto colado discretamente atrás do porta-retratos. O ciúncio da casa mudou de frigil para repousado. Um domingo Martim gritou do jardim, pai a tua vez. Eduardo entrou na lama, caiu do trilho de Confiana e levantou-se a rir abraado aos filhos. Nesse riso, voltou a ser pai por inteiro. Na escola, a mesma linguagem capítulo da semana, temporizador de turnos. Em casa, no 6º aniversário, um caderno azul esperava na mesa. Ritual propsito pertena. Eduardo escreveu devagar. Eduardo Martim Loureno. Equipa Coelho. Depois estendeu amor a Joana Fica. Ela sorriu, no tensionava partir. Porque família aprenderam todos no ausência de lama, a coragem de apisar juntos. Na manhã seguinte, em Oeiras, o ambiente parecia outro. Eduardo acordou com uma serenidade estranha, interrompida apenas pelas gargalhadas dos gemeus no andar de baixo. Ao descer, encontrou Martim e Loureno, junto a um quadro branco que Joana tinha recuperado da garagem. Estava agora fixado à altura deles, com 3 palavras escritas a marcador grosso, segurana respeito equipa. Cada um de língua de fora e mulas escrevia o seu nome por baixo. Não havia prêmios dourados nem tabelas de estrelas apenas, um manifesto infantil rabiscado em letras tortas, mas cheias de orgulho. Eduardo encostou-se ombreira calado. Sempre fora ele o homem dos comandos, o patro habituado a ser ouvido. Ali Porm sentia-se um aluno. Joana, sem discursos, estava a transformar birras em misso caos em cadencia. Quando Loureno hesitou antes de lavar as mãos, ela no ralhou. Apenas levantou o pulso, indicando o lugar onde o mido podia ganhar mais uma fita de insígnia. Ele percebeu a mensagem, recuou e deixou o irmo passar frente. Aos poucos, Eduardo entendia não era sobre rios erigidos, mas sobre ritmo. No sobre regras, mas sobre rituais. Era isso que a sua falecida mulher sempre pedira, e que ele, perdido no luto e no trabalho, nunca soubera dar. A prova veio numa tarde de tenso. Martim empurrou Loureno com fora. O choro ecoou pela sala. Eduardo correu coral a bater pronto para impor autoridade. Mas Joana Jonathan estava ali calma. Misso reconstruir, disse abrindo uma caixa com cola madeira e pedaços de pano. Quando partimos algo no fugimos. Reparamos juntos. Entre fita e cola, entre desculpas e olhares, os dois irmos reconstruram no S a ponte de brincar, mas também a confiana. Eduardo observava sem intervir com um N na garganta. Pela primeira vez não houve gritos nem castigos. Houve ciúncio produtivo, responsabilidade partilhada. Mais tarde encontrou na mesa um bilhete escrito pela imô firme de Joana, o conflito material de treino no de vergonha.
Guardou-o na carteira junto foto antiga da mulher. E percebeu finalmente que Joana No era apenas a mulher que conseguira lidar com os Gemeus. Era a ponte que estava a ajudá-los a reencontrar-se como família. O primeiro grande teste fora de casa chegou mais depressa do que Eduardo esperava. A escola chamou-o para uma reúne queixas de empurres, gritos nos corredores e ate uma torre de blocos derrubada de propósito. Sentado no banco do corredor com Martim e Loureno a balanarem as pernas ao lado, Eduardo sentia-se encolher. Temia mais uma lista de falhas, mais uma oportunidade de se envergonhar. Mas Joana, que insistira em acompanhá-los, manteve-se serena. Quando a professora descreveu o mau comportamento, ela não desculpou nem minimizou. Apenas pediu para mostrar algo. Pegou no telemvel e exibiu fotografias do quintal, os Gemeus a ajudarem-se nas cordas, a esperarem vez no circuito, a completarem misses juntos. Depois pousou sobre a mesa terres cartes feitos pelas crianas, um crometro desenhado a inscrir o capítulo da semana e um papel com letras tortas a dizer respeito. Eles não são perfeitos, explicou, mas juntos sabem o que significa esperar, cooperar, reconstruir. Precisamos de trazer essa linguagem para a sala de aula. A professora hesitou intrigada. Foi ento que Loureno timido retirou do bolso o temporizador de cozinha usado em casa. Levantou-se e disse baixinho, eu mostro. Chamou Martim e entre livros empilhados repetiram o jogo de a minha vez, a tua vez, mudando quando o sinal tocava. No houve, exibiu nem teatralidade, apenas 2 rapazes a praticarem aquilo que tinham aprendido. O silêncio que se seguiu valeu mais do que qualquer aplauso. Sada no parque de estacionamento, Eduardo parou visivelmente emocionado. Obrigado, disse a Joana com a voz pesada. Eu não sabia como resolver isto. Pensei que seria mais um acesso de desculpas. Ela abanou a cabeça firme, mas suave. Eles não precisam que os corrijamos a toda a hora. Precisam de estrutura para crescer. Foi nesse instante que Eduardo a olhou de outra forma. Joana não era apenas a governanta que trouxera ordem em sua casa. Era a mulher que dera aos seus filhos uma nova linguagem para serem vistos e respeitados. E pela primeira vez, ele sentiu que não estavam apenas a sobreviver, estavam a tornar-se juntos uma verdadeira equipa. O domingo amanheceu luminoso, e Martim foi o primeiro a acordar. Correu até o quarto de Joana, puxou-lhe o brau e pediu com os olhos a brilhar. Podemos fazer uma missa grande hoje, atrás dele. Loureno segurava um caderno com desenhos de obstáculos e setas tortas. Joana, ainda sonolenta, sorriu. Est bem, cadetes, vamos criar o maior desafio agora. Em poucas horas, o jardim transformou-se num campo de treino digno de quartel. Cordas, pneus velhos, pranchas de madeira e ao centro uma ponte improvisada sobre lama. Joana chamou-lhe a Ponte da Confiana. Os Gemeus olhavam-na com respeito e entusiasmo, repetindo o lema que J. lhe saia naturalmente, a minha vez, a tua vez. Enquanto os rapazes avanavam pelo circuito, Eduardo observava da varanda. O coral apertava-lhe de orgulho e, ao mesmo tempo, de receio. Não estava habituado a ver os filhos sufocados. Quando Joana lhe lanou um simples aceno no de convite, mas de reconhecimento, Martim gritou. Pai, agora és tu. Eduardo hesitou. O fato ainda impecável contrastava com o lamaal que o esperava. Mas quando os filhos o encorajaram, descalou-se, arregaou as calas e entrou no jogo. Primeiro tropeou nas cordas, depois falhou os pneus, até que a ponte lhe cedeu sob os PS e caiu de costas na lama. Por um segundo temeu ter destruído o momento. Mas a gargalhada dos gêmeos ecoou tão forte que ele perprio não resistiu. Riram, abraçaram-se, e Eduardo percebeu que aquela queda tinha sido a mais importante da sua vida, descera finalmente ao envel dos filhos. Nesse abrau enlameado nasceu algo novo. J. No
Era apenas Joana a guiar os guemeus. Era ele o pai presente no terreno. Aquele domingo mostrou-lhe que autoridade no distância fria, mas proximidade corajosa. Dias depois, o trabalho voltou a consumir Eduardo. Uma crise na empresa obrigou-o a longas horas no escritrio, quase sem aparecer em casa. Martim e Loureno comearam a regredir discussos constantes choros por tudo e nada. Joana, firme, no desistiu. Reforou os rituais, encurtou as misses e lembrou-lhes que algum pode faltar, mas a equipa não deixa de existir. Quando a exausto parecia dominar a casa, ela levou-os ao alpendre com tintas e cartolinas. Nova misso criar a bandeira da vossa equipa. Entre borres azuis e letras tortas, nasceu um estandarte Equipa Coelho. Pendurado, porta tremulava ao vento como esse embolo de pertena. Nessa noite, ao regressar, Eduardo viu-o da rua. O coral desfez-se em lígrimas. Os filhos no tinham perdido. Tinham-no esperado, preservando a equipa que juntos estavam a aprender a ser. E ao entrar, percebeu que, mesmo cansado, não estava sozinho, havia um lar, uma bandeira e uma nova forma de amar. Na mãe do 6º aniversário dos Gemeus, a casa dos Coelho não acordou com bales nem palhaus, mas com algo muito mais profundo. Desde o porto até o jardim, Joana tinha estendido cordes de fita e neles pendurara fotografias. Martim a segurar a medalha de barro, ainda Armida Loureno, a rir com a cara pintada de lama, Eduardo coberto de terra ao lado dos filhos e ate momentos mais silenciosos. Um abrau inesperado, um olhar cúmplice. Chamou ao percurso a grande marcha. Entrada entregou aos rapazes o primeiro carto. Misso caminhar juntos ler em cada estal e cumprir a tarefa. Martim e Loureno alinharam-se rios como pequenos soldados. Eduardo, de pé no alpendre, observava com um aperto no peito. Na primeira paragem, junto fotografia do campo de obstáculos, tinham de dizer algo de que se orgulhavam. Eu não chorei quando cá do muro, disse Martim. Eu ajudei o mano quando ele teve medo, acrescentou Loureno. Joana sorriu e respondeu. Isso vale uma medalha. Mais frente, diante da imagem da ponte de brinquedo reparada a pés à briga, a tarefa era agradecer. Sem hesitar, os dois voltaram-se para ela. Obrigado por nos ajudares a consertar as coisas atrás de dentro, murmurou Loureno. Joana piscou os olhos rapidamente para disparar a emu e devolveu-lhes uma saudal militar. Na Elitima está o junto fotografia da reúnio. Na escola prometeram algo para o novo ano. Vou ouvir melhor, disse Martim. Vou esperar a minha vez, completou o irmo. Os passos deles tornavam-se mais firmes a cada misso cumprida. No centro do jardim, sobre uma mesa de madeira, estavam as 2 medalhas polidas, agora penduradas em fitas azul escuro, e um caderno de capa azul cobalto. Na primeira pegina, escrita com a letra firme de Joana, lia-se Ritual Propsito Pertena. Eduardo aproximou-se com hesital. Joana não disse nada, apenas lhe estendeu a caneta. O ciúncio ganhou peso sagrado. Devagar escreveu Eduardo Martim Loureno, Equipa Coelho. Ao erguer os olhos, os filhos J estavam em pósio de sentido a saúde-lo com orgulho. Nesse instante, Martim e Loureno atiraram-se a Joana rindo e abrando-a quase a derrubarem. Eduardo, com a camisa ainda marcada de lama de um passo em falso, estendeu-lhe a mão. Fica. No era uma ordem, mas um pedido. Ela respondeu firme e tranquila. Nunca pensei em ir. E foi assim que, sob a bandeira pintada Mo e com um simples caderno a guardar os nomes da equipa, nasceu a certeza de que tinham deixado de ser apenas pai-filhos e empregada. Eram finalmente uma família. As semanas que se seguiram ao aniversário trouxeram casa dos Coelho uma serenidade indita. O estandarte de cartolina com letras tortas. Equipa Coelho continuava pendurado no alpendre, balanando ao vento como um lembrete de rio de quem eram agora.
Martim e Loreno acordavam com um entusiasmo novo, prontos para mais uma misso, que Joana inventava com simplicidade, arrumar os sapatos como se fossem soldados, a alinhar PR à mesa como se fosse um posto de comando ou a vigiar o quartel do jardim para manter tudo em ordem. Eduardo, por sua vez, percebia-se diferente. Jódon não se fechava tanto no escritrio, nem se escondia atrás dos relatrios da empresa. Encontrava prazer nas pequenas coisas, o riso dos guemeus a ecoar pela casa, o som ritmado do temporizador usado para marcar turnos, ou o quadro na cozinha, onde os rapazes registavam as suas vitrias, dirias. Pela primeira vez em anos, sentia-se dentro e no fora da vida deles. Mas o verdadeiro teste chegou quando uma nova crise empresarial o puxou de volta para apresso dos dias intermináveis. As horas voltaram a encurtar e Eduardo ausentou-se mais do que queria. Martim, impaciente, começou a perder a calma por tudo e nada. Loreno, inseguro, voltou a chorar sempre que sentia a ausência do pai. O equilíbrio conquistado parecia desmoronar-se. Foi ento que Joana tomou a dianteira. Em vez de ceder ao caos, reforçou os pilares da rotina. Criou novas misses relâmpago, mais curtas e concretas para que os guemeus mantivessem o sentido de pertena. Trouxe tintas e papeles para que pintassem no apenas símbolos, mas a própria identidade da família. Dessa tarde, nasceu o estandarte maior, pintado a azul e dourado, com estrelas irregulares a rodear a palavra coelho. Quando Eduardo chegou exausto, parou no carro, ao ver o estandarte pendurado. L. Dentro, os rapazes limpavam pincis ainda gargalhadas, e Joana mantinha-se discreta de pé, apenas a observar. O bilhão-rio, que tantas vezes se refugiara na distância, não conseguiu conter-se, ajoelhou-se diante dos filhos, abraou-os com fora, e deixou que as lágrimas lhe corressem no rosto. Perdi demasiado tempo, confessou olhando depois para Joana. Ela entregou-lhe um pano sujo de tinta e respondeu com calma. Eles no construram sozinhos. Tu fizeste parte mesmo ausente. O importante continuares. Nessa noite, ao passar novamente pelo estandarte, Eduardo sentiu uma certeza que nunca tivera-no. Era apenas um pai a tentar sobreviver ao luto, nem um empresário a manter um ímprio. Era parte de uma equipa real, viva, imperfeita e resiliente. E foi nesse instante que percebeu mais do que riqueza, mais do que estatuto, a sua maior vitria estava escrita em letras tortas, mas firmes, Equipa Coelho. Naquela noite a casa dos Coelho respirava uma calma rara. Martim e Loreno tinham adormecido de medalhas ao peito como se fossem talismãs contra o medo. Eduardo, de pé no corredor, demorou-se a olhar para as portas fechadas dos filhos. Sentia-se diferente, menos patro, mais pai. Ao descer, encontrou Joana ainda acordada, a escrever no caderno azul que agora servia de dírio da equipa. O que registas? A perguntou ele curioso. Apenas notas de campo, respondeu ela com um sorriso breve. Pequenas vítrias que merecem ser lembradas. Eduardo aproximou-se e leu por cima do ombro dela. Hoje Martim pediu desculpa antes de ser obrigado. Loreno esperou sem reclamar. Ambos mostraram coragem em coisas pequenas. O bilhão-rio engoliu em seco. Quantas vezes, pensou ele, tinha ignorado esses gestos por estarem escondidos na rotina. No dia seguinte, a rotina ganhou um novo ritual. Joana reuniu os guemeos no quintal e apresentou-lhes o relatrio da misso. Cada semana escreveriam juntos no caderno TRS coisas, uma conquista, um desafio e um compromisso para melhorar. Martim, entusiasmado, rabiscou. No gritei quando perdi. Loreno, mais temido, acrescentou. Esperei a minha vez no jogo. Eduardo, hesitante, aceitou o convite e escreveu. Estive presente no jantar sem telemvel. Ao ver o pai partilhar também, os guemeus bateram palmas como se aquela confissão fosse a maior vitria do dia. Joana não disse nada, mas o brilho nos seus olhos denunciava a satisfação.
Noite Eduardo voltou a passar pelo alpendre. O estandarte Equipa Coelho continuava a balanar, agora, acompanhado pelo caderno azul, pousado sobre a mesa, como se ambos guardassem o coral da casa. Nesse momento percebeu algo essencial, a verdadeira herana que deixaria aos filhos não seria feita de empresas ou contas bâncreas, mas destes rituais de pertena. E enquanto fechava a porta atrás de si, sentiu pela primeira vez em muito tempo que o lar não era apenas paredes e silêncio, era ritmo, memória e escolha. Era, enfim, família. O sexto aniversário dos gêmeos não teve insufilvéis nem mesas cheias de bales, mas algo muito mais marcante. Joana organizou a Grande Marcha, um percurso de fotografias e misses espalhadas pelo jardim. Em cada paragem, Martim e Loreno recordavam vítreas, pediam desculpa, agradeciam. No final, encontraram sobre a mesa as medalhas polidas e um caderno azul com tecrés, palavras gravadas pela mão firme de Joana Ritual, propsito pertena. Eduardo, emocionado, escreveu devagar na primeira pagina: Eduardo Martim Loreno, Equipa Coelho. Os filhos saudaram no empósio de sentido, e nesse instante o peso do luto transformou-se em orgulho. Quando estendeu a mão a Joana e disse apenas: Fica no era uma ordem, mas um pedido de pertena. Ela respondeu com simplicidade: Nunca pensei em partir. Nesse dia deixou de ser apenas uma casa marcada pela ausência e tornou-se um lar cheio de rituais, memória e coragem. A história da família Coelho mostra-nos que a verdadeira fora não nasce da perfeio, mas da capacidade de transformar fragilidade em únio. Não só os bens materiais que definem uma família, mas os gestos diários de cuidado, respeito e presença. E agora queremos ouvir de si qual foi o ritual ou gesto mais simples que Joa trouxe, uniu sua família. Partilhe nos comentários a sua experiência. Adoramos ler cada história. Se esta narrativa o tocou, não se esqueça de subscrever o canal e deixar o seu gosto. O seu apoio ajuda-nos a continuar a trazer-lhe histórias que inspiram, emocionam e, acima de tudo, lembram-nos do que realmente importa: escolher estar presentes.